Roteiro Espiritualista tem o prazer de receber hoje a nutricionista Roseles Maior Moraes. Ela trabalha na Escola da Natureza, aqui em Brasília, onde ela ensina nutrição e ecologia e também exercita os seus dons no restaurante Girassol. Roseles, vamos começar por aquela dúvida. O que é comida natural? Comida natural? Natural é o que a natureza nos oferece. Por isso, existe assim, um equívoco muito grande e até uma tendência em rotular. Por quê? Porque nós precisamos de pensar em estar oferecendo para o nosso corpo uma alimentação apropriada, para que ele possa funcionar de uma forma adequada. E o melhor alimento, então, seria o alimento que a natureza nos oferece. Então, esse seria o alimento adequado, que é o alimento natural. Então, na realidade, não existe um alimento que não seja natural. Existe, assim, um alimento que foi inventado pelo homem, porque hoje em dia a gente vê que a nutrição, a ciência da nutrição, ela tem buscado acompanhar o sistema moderno e com isso tem processado os alimentos. Então, esses alimentos, de uma certa forma, eles estão sendo inventados pelo homem porque eles estão perdendo aquela característica natural. Você podia, assim, só para introduzir o telespectador assim, nessa questão da nutrição, fazer um breve histórico assim, para a gente de como evoluiu a alimentação na história do homem? Então, é importante a gente estar compreendendo como que ocorreu a alimentação do homem aqui no planeta Terra, como ela vem acontecendo. Assim, dos registros que a gente tem da pré-história, esse homem, há 2,5 milhões de anos atrás, ele se alimentava de uma forma bem rústica. Então, ele comia um alimento que não era processado. E esse homem também, ele tinha um estilo de vida que era bastante saudável, porque ele interagia com a natureza. Então, ele comia aquele alimento e também fazia bastante exercício. E com isso, ele era saudável. Depois, à medida que o tempo foi passando, esse homem ele foi se organizando em comunidades, ele começou a desenvolver o cultivo, a agricultura. Então ele começa a se agrupar em comunidades e daí também o organismo começa a se adaptar com os grãos. Tem até um trabalho que é de um médico, que é o Peter Dalamo, que é sobre a dieta do tipo sanguíneo. Então, ele estudou bem essa questão da história do tipo sanguíneo e ele viu que o primeiro tipo que apareceu foi o tipo O, que era esse homem primitivo. Então, que comia esse alimento que não era processado e que ele tinha uma vida assim, bem em contato com a natureza. Depois, quando surge o tipo A, é quando o homem começa a se agrupar e a desenvolver a agricultura. Então, é um tipo que é mais vegetariano. E depois disso, o homem começa a buscar, a conhecer outras regiões. E então, esse homem começa a se adaptar com a alimentação. Por exemplo, ele vai para regiões frias e com isso ele come mais alimentos como derivados de leite, mais gordura por causa do clima. E hoje a gente tem um homem contemporâneo, que é um homem que está se adaptando com a alimentação mais moderna, né? Mas ocorre que nos últimos 200 anos, com a industrialização e o homem moderno, ele, com a vida corrida, então a nutrição também ela vem buscando se adaptar com esse tipo de vida do homem, que é tudo muito corrido, então ele começa a comer mais alimentos processados. E a gente vê assim que nos últimos 30 anos isso acelerou muito. Então ocorreu uma mudança muito brusca nos hábitos alimentares. E qual as consequências dessa mudança brusca? Então, esses alimentos, eles acabam agredindo muito o nosso organismo, porque o nosso organismo não está preparado para digerir esses alimentos. Porque as nossas memórias têm essas informações dessa alimentação que a gente comia, né, comeu durante esses
milhões de anos, milênios de anos atrás. E essas memórias estão onde? No nosso DNA? Estão no nosso DNA, Tá. estão nas nossas células. E com isso, você vê que hoje, esses 30 anos para cá, então se agravou muito essa questão, porque há uma rapidez muito grande de produzir alimentos novos, e esses alimentos contêm muitos agrotóxicos, hormônios sintéticos, então muitos produtos que são nocivos ao nosso organismo e que vão desencadear determinadas reações no nosso corpo. E essas substâncias, elas podem desencadear, por exemplo, processos alérgicos. Uhum. E esses processos, eles podem estar desequilibrando os sistemas do nosso organismo, né? E podem estar provocando vários tipos de distúrbios. Você poderia exemplificar algum assim, distúrbios? Uhum. Por exemplo, o que a gente vê assim, de distúrbios iniciais seria no nosso aparelho digestivo. Então, ali na mucosa do intestino é o local onde o alimento é absorvido. E na mucosa do intestino tem células especializadas que vão estar selecionando o que vai entrar na corrente sanguínea. Só que essas células, elas perdem a capacidade seletiva por causa de uma alergia alimentar. Uhum. Então, a mucosa fica inflamada, né? E com isso começa a passar determinados ácidos para o nosso sangue. E esses ácidos, quando eles chegam na corrente circulatória, o sangue ele tem um pH que é o pH 7,4, que é o pH tampão. Então tudo no nosso corpo conspira para manter a vida. Então, para manter esse pH nesse nível, porque senão, por exemplo, se o pH baixar para 6,95, nós podemos entrar em coma diabética. Uhum. Então, o excesso de açúcar no sangue, ele acidifica e pode haver, por exemplo, uma coma. Então, tem que manter esse pH. E quando chegam esses ácidos na nossa corrente circulatória, então, imediatamente, os órgãos, os sistemas se mobilizam e vão levar esses ácidos e eles vão se acumular nos nossos tecidos. E com isso, ao longo dos anos, vai havendo um processo de intoxicação. E que tipo de doenças, assim, você poderia elencar que são decorrentes desse processo de intoxicação? Então, na realidade, todas as doenças começam desse processo, porque esses ácidos, uma vez eles instalados ali nos órgãos, e é interessante também a gente observar que eles vão se instalar justamente naqueles órgãos que estão mais vulneráveis. E os órgãos têm a ver também com sentimento. Uhum. Por exemplo, o fígado tem a ver com raiva, né? O pulmão com tristeza, os rins com medo. Então, dependendo emocionalmente do que está afetando mais aquela pessoa, então esses ácidos também vão estar se instalando naquele órgão. E é ali que vai desenvolver a doença. Assim, uma curiosidade. Quem influencia mais? Aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente come? O que influencia mais no nosso equilíbrio, no equilíbrio da nossa saúde? Olha, na realidade, essas coisas, elas caminham juntas. Elas estão... Porque assim, o que você pensa leva você a escolher a sua alimentação. E a alimentação vai estar nutrindo aquela sua emoção, aquele seu pensamento. Dá um exemplo prático. É importante para o telespectador ter um exemplo, assim, para ele se identificar em algum problema, assim, que você vê bastante no seu consultório de orientação alimentar. Sim, a gente vê assim, normalmente hoje a gente vê que as pessoas estão muito estressadas, né? E o estresse, ele, inclusive, ele pode levar a vários tipos de outras doenças, né? Começa com simples estresse e a coisa vai se complicando. Mas o estresse, ele pode estar desmineralizando também o organismo, né? E normalmente, quando a pessoa está estressada, ela procura uma alimentação mais pobre. Por quê? Ela vai ter mais compulsividade para estar comendo açúcar, para estar comendo massas, farinhas. Porque, e esses alimentos, eles vão dar uma reação hormonal negativa no nosso organismo. Então, quando a gente come muito carboidrato,
imediatamente vai entrar muita glicose na corrente circulatória. Principalmente quando nós comemos esses carboidratos de uma forma desbalanceada na nossa alimentação. Que tipo de carboidrato? Porque às vezes as pessoas não estão muito familiarizadas com as expressões. Sim, nós estamos, porque a mídia fala muito, quando ela fala de carboidrato, ela fala desse carboidrato mais concentrado, que seriam as massas, que seria o pão, o macarrão, os cereais, o arroz, o milho, então o açúcar, preparações com açúcar. Então, esse tipo de carboidrato que tem alto índice glicêmico, então quando chega ele no nosso organismo, ele vai chegar muita glicose de uma vez na corrente circulatória. E isso vai provocar uma reação hormonal negativa. Por quê? Porque o pâncreas, ele tem a função de produzir a insulina. E a insulina é que vai controlar a quantidade de açúcar na corrente circulatória. Então, se chega muito açúcar de uma vez, vai abaixar o pH, aquilo que a gente comentou anteriormente. Então, quando abaixa o pH, pode entrar, por exemplo, em coma diabética, né? Então, a insulina, ela tem que ser produzida numa situação emergencial. Então, rapidamente o pâncreas tem que estar produzindo insulina, e isso dá uma sobrecarga muito grande também para o órgão, de estar sempre tendo que produzir essa insulina em maior quantidade. E a insulina, ela vai estar retirando esse excesso de açúcar no sangue e vai estar levando esse açúcar para armazenar ou no fígado em forma de glicogênio, no fígado e nos músculos, ou então em forma de triglicerídeo, que é aquela gordurinha indesejável. Esse glicogênio também, ele não fica disponível para a gente estar usando ele em forma de glicose, porque precisaria de ter o glucagon, que é um outro hormônio que trabalha junto com a insulina. Mas para produzir esse outro hormônio, nós precisaríamos da proteína, que a proteína é que estimula a produção do glucagon. Então, esses dois hormônios, eles trabalham junto, então eles precisam estar numa proporção adequada no nosso organismo. E com essa nossa alimentação de lanchonete, possivelmente isso não acontece. Não acontece porque o que ocorre normalmente na nossa alimentação é essa tendência a estar comendo mais carboidratos, e o carboidrato em excesso, ele vai aumentar a produção da insulina. E não vai ter uma proporção, né, porque com certeza não vai ter proteína suficiente para estar produzindo o glucagon. Mas além disso também, na nossa dieta, nós precisamos estar incluindo o óleo, que nós vamos chamar de óleo essencial, que é o óleo dietético. Não é fritura, não é a carne vermelha gordurosa. Essa informação é interessante. É interessante porque esse óleo é um vilão, mas o óleo dietético, que é o óleo que vem das amêndoas, das castanhas, da linhaça, do azeite de oliva extra virgem, do abacate, que é o óleo monoinsaturado. Então, esse óleo, e o poliinsaturado também, mas é um óleo que ele está preservado ali da molécula. Então, ele não passou por nenhum processo, por nenhum processamento. Porque o óleo, quando é aquecido, ou a forma de extração do óleo, então há uma perda muito grande de determinadas vitaminas. E com isso, o óleo ele não pode ser usado pelo nosso organismo como fonte essencial. Esse é um dos aspectos prejudiciais das frituras? Muito, muito prejudicial. É essa questão de esquentar o óleo? Também, também. A forma de processamento e quando esquenta, porque perde determinadas vitaminas, como a vitamina E, a vitamina F, que é uma vitamina que não é muito falada. Mas essas vitaminas, elas atuam na hora do metabolismo e elas é que vão dar condições a esse óleo de ser usado como fonte essencial no nosso corpo. O que significa ser usado como fonte essencial? Significa que esse óleo ele vai entrar na constituição das nossas células, ele vai entrar na produção dos hormônios do nosso corpo. Então, eles são os blocos constituintes dos hormônios. É interessante até a gente colocar que quando alguém que procura um médico,
uma paciente que tem problemas, por exemplo, menopausa ou está na TPM, então o que o médico recomenda? Use óleos, né? Use óleos que contêm GLA, que contêm determinadas substâncias que o corpo provavelmente não está conseguindo produzir. E são produzidos através desses óleos monoinsaturados. Então, o ideal seria a gente estar usando esses óleos na nossa dieta no dia a dia, para estar tendo uma produção de hormônios normalizada no nosso corpo. E assim, a gente já comentou aqui sobre a importância das proteínas, a importância dos carboidratos e tal. Agora, eu queria uma dica assim, para os telespectadores, assim, como é que a gente pode ter uma alimentação saudável no meio dessa agitação toda que a gente tem, assim, que dicas você dá? Então, partindo disso que eu acabei de colocar, então é importante que a gente faça um balanceamento da nossa refeição. Mesmo que você não tenha o cuidado de ter uma alimentação mais natural, entre aspas, né? Mas que a gente tenha o cuidado de estar equilibrando a proteína, o carboidrato e o óleo, numa proporção adequada, para que não haja essa reação negativa hormonal no nosso organismo. E as frutas e verduras entrariam aonde? Sim, eu vou colocar. Só para concluir, porque a questão da insulina, que eu gostaria de voltar um pouquinho, é que quando há um excesso de insulina no nosso organismo, isso pode levar também um desequilíbrio em todas as glândulas endócrinas do nosso corpo, inclusive o fígado, que pode produzir uma quantidade maior de colesterol do que o normal. Então, o que a gente vê é muito vegetariano com colesterol alto, porque está comendo excesso de carboidrato na alimentação, embora carboidrato não tenha nada a ver com colesterol. E aí é que entra a questão das frutas e das verduras. Então, o carboidrato ele é muito importante para o nosso corpo. Por quê? Porque ele vai estar oferecendo energia para o nosso organismo. Você vê que o nosso cérebro, ele precisa muito de energia, né? Senão você vai... A primeira coisa que você sente quando você está com falta de energia é a memória fraca, né? E uma fadiga, uma indisposição. Então, essa energia, ela vem principalmente dos carboidratos. E, assim, então a gente precisa estar comendo carboidrato. E a melhor fonte de carboidrato, então, seria das frutas, das verduras, tá? E também a gente poderia estar usando os cereais, mas sempre tendo esse cuidado de estar balanceando a dieta. Então, e o melhor ainda seria estar usando os cereais germinados. Porque, assim, é muito diferente comer um carboidrato cru e um carboidrato cozido. Porque quando cozinha o carboidrato, vai desestruturar a molécula viva. Então, por exemplo, dá um exemplo de um cozimento. De um cozimento, a perda é das enzimas. Não, eu digo de um alimento. Cozido? Que perde. Sim, que perde de um cereal. É. Por exemplo, imagine o trigo, você comer o trigo germinado. Né? A gente encontra no mercado o trigo germinado. É isso que está na moda, essa gramínea verde? A gramínea já também ainda está no processo de germinação. O trigo, a primeira fase dele, que começa a sair a raizinha no grão, você deixa germinar e você vai ver que a semente vai brotar. Então, sai uma raizinha pequena. Nessa fase, já pode comer o cereal, né? Que é o cereal que foi germinado. Então, esse alimento é um alimento biogênico. Por que é biogênico? Porque ele contém muita energia vital. Então, ele contém enzimas. As enzimas são substâncias que elas existem em tudo que é vivo. Todo o sistema orgânico vivo contém enzimas. Por quê? Porque a enzima ela entra nas reações químicas biológicas, né, vivas. Então, precisa ter essas enzimas. E quando cozinha o alimento, então essa enzima ela é desestruturada, ela perde essas enzimas. E no caso, quando germina o alimento, então seria o melhor momento, a melhor forma de estar ingerindo o alimento. Por isso a questão de comer alimentos crus. Exatamente. E no caso do carboidrato, aí ele estaria com o máximo de energia. E com essa estrutura preservada, essa estrutura molecular viva, preservada com todos os enzimas, sais minerais, vitaminas, os carboidratos, proteínas, os óleos.
Então, tudo ali está preservado e dentro de uma estrutura viva, de tal forma que o nosso corpo pode estar utilizando esse alimento sem sobrecargas e está utilizando o máximo desse potencial energético do alimento. Você está em campanha, então, contra o nosso cozimento dos nossos alimentos? Olha, não, não é bem isso. Mas o que a gente precisa estar dizendo para as pessoas é que para ter saúde, a gente precisa estar interagindo com a natureza. E como que a gente interage com a natureza? É comendo os alimentos que a natureza nos oferece. Então, quando você come uma fruta, por exemplo, você está interagindo com a energia que vem do sol, da água, da terra, do ar. Então, está ali no alimento. A cada vez que você reprocessa o alimento, ele vai perdendo. Ele vai perdendo essa energia então, vital. Se você cozinha, não tô aqui propondo que a gente coma batata crua, mas assim, só a título de exemplo. Na medida em que você cozinha um produto, aí ele vai perdendo a sua capacidade. Exatamente. E à medida em que ele é industrializado, também. Perde mais ainda. Mais ainda. Então, o ideal seria a gente estar comendo mais alimentos crus na nossa alimentação. Mas a gente foi tão educado dentro dessa coisa da alimentação cozida, né? Assim, como é que faz para adaptar? Qual é a sua sugestão de adaptação para a gente? Pois é. Olha, eu vejo assim que para a gente mudar hábitos alimentares, a gente precisa estar estudando, estar conhecendo mais acerca dos alimentos. Porque nós chegamos num ponto que nós perdemos o nosso instinto natural de comer o que é apropriado para o nosso corpo. E com isso... ter uma intuição do que é adequado. Como os animais selvagens, né? Eles comem o alimento adequado. Você vê, não existe animal selvagem que é obeso, né? Então, naturalmente, eles mantêm o equilíbrio da saúde. Então, a gente perdeu essa capacidade porque o nosso paladar hoje está civilizado, né? Então, a gente come também para nutrir essas questões emocionais, mentais, espirituais. E a gente precisava começar pelo conhecimento, para estar promovendo mudanças, mas com conhecimento. Essa questão da reação hormonal que o alimento provoca no organismo, eu acho importante a gente estar pontuando, porque isso sim pode clarear, pode estar fundamentando para a gente o porquê está optando por uma alimentação mais crua, por exemplo. Está ingerindo mais alimentos crus na nossa alimentação. Olha só, um exemplo que algo que a gente poderia estar comentando. Eles fizeram um experimento com pessoas que fizeram uma alimentação só cozida. E eles observaram, fizeram exame de sangue 2 horas depois e viram que no sangue havia um processo de leucocitose. O que é isso? Então começou a haver uma produção muito grande de glóbulos brancos no sangue daquela pessoa. Então, o que são os glóbulos brancos? É a defesa do nosso organismo. Então, o organismo criou uma defesa contra aquele alimento. E aí eles pensaram, bom, isso deve ser normal, porque o alimento é um corpo estranho que está entrando no organismo. Daí eles fizeram mas vamos fazer experiência, a pessoa comendo só alimentos crus. E o que eles observaram? Que não houve essa produção, essa leucocitose, que ela não ocorreu. Então, demonstrou então que com alimentos crus, o organismo reconhecia aquela alimentação como algo bom para ele. Mas fizeram também experiência com 50% cru e 50% cozido. E o organismo não produziu esses anticorpos. Ufa, então quer dizer que a gente ainda tem solução. Então no mínimo, nós deveríamos estar comendo 50% de alimentos crus na nossa alimentação. Certo? Rosélis, muito obrigada pela sua entrevista. O espiritualista agradece a sua atenção e convida você ao nosso próximo programa, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Obrigada.